matando um leão a cada dia. E especialmente a senhora Maria de Lourdes, minha avó, que com muita dignidade criou suas 3 filhas. Parabenizar minha mãe pelo todo carinho e amor. Parabenizar minha esposa, policial militar, que apesar de todas as dificuldades da profissão que é no Brasil, ela vence mostrando o poder da mulher. Finalizando minha fala, gostaria de pedir uma salva de palmas a todas as mulheres que não precisam do movimento feminino para lutar realmente pelos seus direitos. Então, concluída a fase de apresentação das 2 equipes, a gente convida o representante de cada equipe para fazer o primeiro debate aqui em cima. Como regramento dos nossos debates CFDCom, a gente tem 2 rodadas de debates formadas por uma equipe com cada integrante de cada equipe originária. Então, a primeira dupla, aliás, a se apresentar, formada pela equipe da tese Julie e da antítese o Edilson. Julie, com a palavra. Bom, eu observei alguns pontos na fala do grupo oposto, né? E eu achei equivocado algumas falas, alguns pontos, como, por exemplo, o aborto. Bom, eu particularmente sou feminista, minha mãe é feminista, as minhas tias são feministas, lutamos sim pelos nossos direitos. Eu não sou a favor do aborto. Eu posso sim ser feminista e ser contra o aborto. Eu posso ser feminista e gostar de fazer as unhas todas as semanas. Como eu também posso ser feminista e querer ser dona de casa. Ser feminista não exclui nenhuma outra possibilidade. Eu posso sim ser feminista e ser contra o aborto, como também posso ser a favor. Isso em nenhum momento vai excluir outras alternativas e outras concepções. E é engraçado, né? As mulheres compram remédio para aborto e os pais que somem quando a mulher engravida? Que não ajudam a assumir, porque na hora de fazer é bom, mas na hora de assumir. E aí a mulher se vê com que alternativa? Sem amparo. Na nossa turma, realmente, como o Edilson pontua, temos muitas mulheres, realmente. Mas será se os homens tiveram a mesma caminhada árdua das mulheres? Será se foi? 121 anos depois da independência do Brasil, tivemos uma mulher na presidência. As mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. O exército realmente não pega mulheres. Mas imagina, temos uma guerra. Morre todo o nosso exército. Quem vai repovoar? Quem vai reproduzir? Lembrando que esse não é o único papel da mulher. As vagas no CFCO, né? São 30. 3 são para as mulheres. Será se é realmente o mesmo acesso? E aí eu deixo uma questão para o meu colega. Será se é realmente desnecessário esse movimento? Será se realmente somos respeitadas e bem tratadas? Será se realmente nenhuma dessas mulheres aqui presentes já sofreu nenhum tipo de assédio? Quem daqui das mulheres presentes nunca escutou um assovio na rua? Assovio não alimenta a nossa autoestima, alimenta o ego de um indivíduo ridículo. Será que o grupo contra a antítese, né? Será que eles querem um dia ver as mães, as filhas, as esposas, as irmãs sendo vítimas de assédio? Será que um dia eles querem que suas
mulheres que vivem ao seu redor cheguem em casa e lhe conte que um homem ejaculou nela dentro de um ônibus? Porque isso é o caso que aconteceu. E ele foi preso na mesma semana, cometeu o mesmo ato. E aí o governo criou um programa dos vagões femininos no metrô. Porque é desnecessário. Só estamos lamentando. Todos sofrem, mas só um gênero se lamenta. Será se realmente é uma lamentação? A ONU tem uma página, ONU Mulheres, porque a ONU não tem nada para se preocupar. Aí ela falou, não, olha ali no Brasil essas mulheres não tem nada para fazer, vou preocupar com elas. Será se é realmente desnecessário? Bom, gostaria de primeiramente agradecer a pergunta da nossa colega Julie. A gente está trazendo aqui alguns argumentos que sim, mostramos e mostraremos que é sim desnecessário uma luta especial para a mulher. Em relação à sua pergunta, não sei se já foi de forma intencional a excludente pergunta somente para as mulheres. Temos aqui vários colegas que sim, acredito que também já sofreram algum tipo de assédio ou violência na rua. Não sei se foi apenas esquecido por você, que também sim sofremos violência, tanto por assédio como por quaisquer outros tipos. O movimento feminista, em seus primórdios, trazia a libertação da mulher. Não sei se pelo decorrer dos anos, pelo excesso de fama dado ao movimento, ele mudou um pouco de princípios e sim está trazendo apenas a mulher como a primeira visão de violência, a primeira visão de vítima da sociedade. A gente não acredita aqui que somente a mulher sofre violência. A gente acredita que sim, todos nós sofremos violências. Queria deixar bem claro que o nosso grupo não traz, não aborda, não defende nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de algo prejudicial às mulheres. A gente está apenas aqui, pelo contrário, mostrando que a mulher sim é capaz e que não se faz necessário uma ajuda do governo, uma ajuda social, uma conscientização da sociedade para ela sim ter as mesmas oportunidades do que nós homens. Obrigado. Eu acho que talvez eu e meu grupo não tenham sido muito claras, mas vou esclarecer agora. Em momento algum, dizemos que os homens não sofrem violência. Em momento algum. Se o grupo entendeu, me desculpe, mas não dizemos isso. Tá? Peço desculpa em nome do meu grupo, então. Só que a única diferença entre o feminismo e esses homens machistas é que o machismo mata e o feminismo não. Esse é o ponto principal. O feminismo não mata ninguém. E o governo não tem que conscientizar ninguém. Ninguém. Que equívoco. O conhecimento salva. O conhecimento acaba com preconceitos e tira essa ideia de que o homem tem um domínio sobre a mulher, que a mulher é submissa. É uma luta válida, sim, que vem há muitos anos ocorrendo, não é de hoje. É há muito tempo que isso ocorre. É necessário, sim,
ter o feminismo. Se com o feminismo conseguimos a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, e ainda continua tendo casos todos os dias, imagina se não tivéssemos. Como seria? Só isso. Lembrando que a gente tem 2 ciclos, né? O primeiro que pergunta, né, conclui, e o outro passa também a perguntar para poder, logo após a resposta da outra integrante, concluir. Bem, como bem dito pela nossa cara colega, o conhecimento nos agrega muito e creio que faltou em alguma parte, pois foi tratado o machismo como oposto do feminismo. Não é porque estamos aqui indo contra ou mostrando que é dispensável o movimento feminista que somos machistas. É um movimento com conceitos e intenções totalmente diferentes. Mas, iremos à pergunta. Falando em movimentos, o movimento feminista que busca empoderamento da mulher, cada dia mais vemos que aprisiona a mulher em estereótipos tragos pelo movimento, que a mulher deve ser livre, deve ir contra tudo que a sociedade impôs. Gostaria de saber qual é o real empoderamento da mulher trazido por esse movimento. Bom, a real intenção do empoderamento feminino é da mulher ser o que ela quiser. Da mulher estar onde ela quiser, dela fazer o que ela quiser. Se ela quiser ser a mulher submissa que seja, se ela não quiser que não seja, se ela quiser trabalhar que trabalhe, se ela quiser ser dona de casa que seja. O feminismo, ele rompe padrões impostos para a mulher. E em vários âmbitos. Em vários âmbitos. O Brasil é um dos países que mais se faz cirurgia plástica no mundo. Porque até nisso a mulher ela tem um padrão, que ela tem que ser a magra, o corpo de verão, né? Ela tem um padrão, o cabelo tem que ser liso. E hoje a gente vê que as mulheres estão se aceitando como são. Se tem o cabelo cacheado, usa o cabelo cacheado, mas se quer alisar, alisa. Mas estão se aceitando e estão mudando os conceitos. Estão vendo o mundo com outros olhos. Esse é simples. É muito simples a intenção do feminismo. É a mulher ser o que ela quiser. É ser o que ela quiser ser. Independente de qualquer outra coisa, independente do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar para ela. É ela ser o que ela quer. E deixar a opinião alheia para lá. Não seguir nenhum padrão. O padrão dela vai ser ela mesma. É essa aceitação. E ele vem para dizer a todos que queremos respeito. Só isso, respeitem as mulheres ser o que elas quiserem, vestir o que quiserem, estar o que quiserem. Isso, respeito. Desculpa, é só uma coisa que eu queria ter falado na hora da minha apresentação. É que estamos sim numa competição, mas eu acho que o intuito principal do meu grupo não é ganhar. É só poder falar mesmo sobre o tema, porque é um tema muito importante e nós, mulheres, sabemos muito bem o que a gente está falando. Talvez estejamos mais, assim, com mais garra, porque a gente passa por isso todos os dias. Nós, mulheres, sabemos muito bem a nossa realidade. Então, eu queria agradecer por esse tema, porque eu acho que quanto mais se falar, mais as pessoas vão ver e se conscientizarem sobre isso, e seremos mais respeitadas. E eu espero que um dia a minha filha não precise de falar de empoderamento feminino, porque já vamos ser respeitadas.
lamento o seu pensamento de que, por sermos homens, somos desconhecedores da luta da mulher. Não é porque não somos homens que não conhecemos, não reconhecemos a luta de vocês. Então reconhecemos que acreditamos que vocês são capazes, que vocês têm sim a capacidade de lutar, que vocês conseguem sim desbravar essa luta diária, desbravar essa luta que já vem, como dito por vocês, há anos, que está sendo vencida, e que cada mulher em seu pessoal vence uma luta sim a cada dia, mas que não é com movimentos distorcidos, em busca de fama, de polêmicas, que vocês irão conseguir tal respeito almejado. Obrigado. Encerrado o primeiro debate, aí eu convido uma nova dupla a compor a tribuna. Podem escolher que a mesma dupla seja mantida ou que seja substituída. Iniciando o segundo debate, né, as equipes escolheram como dupla a equipe da tese, a Mariana, e a equipe da antítese, o Alexandre. Mariana, com a palavra. Pois bem, primeiramente eu só queria falar um ponto que o Edilson falou, que não é só porque eles são homens que eles não reconhecem a luta das mulheres. Realmente eles reconhecem, gente, mas eles reconhecem a luta das filhas deles, das mães e das esposas, das outras mulheres não. E vou trazer uns dados aqui do IBGE, que são quase 25 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos não frequentam a escola. Desses, 26,1% são mulheres que não frequentam a escola porque têm uma situação de necessidade de cuidar de afazeres domésticos ou de uma criança. Enquanto os homens que não estão também na escola, que não frequentam a escola por esse mesmo motivo, a porcentagem é de 0,8%. Outro dado do IBGE, que revelou que total de 1,3 milhões de adolescentes entre 15 e 17 anos fora da escola, sem o ensino médio concluído, desses 610 são mulheres, que corresponde a 35% que são mães, e desses 35% de mulheres que são mães, apenas 2% deram continuidade aos estudos. Então, minha pergunta que fica é, vocês realmente acreditam que não existe desigualdade social entre homens e mulheres? Mesmo diante de tudo que foi dito pelo grupo da tese e todos os dados que a nossa equipe trouxe, vocês realmente acham que não existe desigualdade e que a gente não deve, então, lutar pela equidade? Porque nós buscamos a equidade, que é para sermos respeitadas dentro das nossas diferenças, mas não inferiorizadas. Obrigada. Primeiramente respondendo a sua pergunta, Mariana, a gente não desacredita, né, do poder de vocês, nem nada, e dados bem interessantes esses, cujos quais você trouxe, mas acho que sua fala teve dois erros perceptíveis para quem nos ouviu, que a primeira é o pedido por lutas de igualdade de direitos, né, das desigualdades sociais, desigualdades. E depois, logo em sequência, finalizando a sua fala, você pediu sobre a equidade, o que fica um vácuo temporal bem grande, né? A gente desconhece o que vocês pedem. A princípio da desigualdade social, sim,
Eu acho que ela deverá ser combatida de maneira enérgica e imperativa, porque são dados bem ruins, né? Independente do ponto que se observa, da ótica que vai se usar, qualquer tipo de desigualdade social é ruim, né? Agora, o que trata da equidade do homem e da mulher, né, dos gêneros e seus afazeres, eu acredito que é bem subjetivo o termo, assim por dizer. Porque em uma casa, se não houver cooperação, a casa não anda. Correto? Então, fica aqui a minha resposta para você. Pois bem, como já dito pelo grupo, a equidade que nós buscamos é porque a equidade, ela reconhece a diferença que existe, tanto entre o homem quanto a mulher, quanto entre as próprias mulheres. Mas que essa diferença, né, essa desigualdade, não é justificativa para nos inferiorizar. E foi bom você mencionar a questão de cooperação dentro de casa, porque o engraçado é que o homem acha que lavar uma louça ajuda na mulher, quando no caso seria obrigação dele, porque não é só ele que vive dentro daquela casa, não é só ele que suja os talheres, não é só ele que come, não é só ele que toma banho, não é só ele que faz nada, usa o banheiro, né? Não é só ele e nem só a mulher, são os dois. Então, os dois têm que ter a obrigação, não é a ajuda, porque o que deu a entender é que existe uma cooperação, quando na verdade a gente sabe que os afazeres domésticos ficam todos para cima das mulheres. E é só isso. Eu gostaria de saber do grupo da tese, mais precisamente de você, Mariana, quando você falou sobre os termos de obrigações, né, dentro de casa, eu acredito que usar a palavra obrigação fica meio pesado, né? Você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Acredito que cooperação, ou talvez caso você não queira usar cooperação, mas precisamente ajuda, fica melhor. Porque por mais que ambas as pessoas moram dentro da mesma casa, se a gente for observar por óticas diferentes, se um homem fica mais tempo dentro de casa do que a mulher, ele vai fazer as coisas, né? Assim vice-versa. Não estou comparando o ponto A ao ponto B. Eu vou concluir meu raciocínio e talvez eu espero que vocês entendam o motivo da minha pergunta, né? O problema todo é que o seguinte acontece: quando você se obriga a fazer algo, e quando você impõe a outra pessoa a fazer alguma coisa, ela se sente coagida, né? Assim por dizer. Não que dentro de casa esse tipo de coação não seja necessário. Afinal, tanto o homem quanto a mulher busca-se o melhor convívio para ambas as relações. Mas a minha pergunta fica mais precisa à sua última fala, esse sentido de convívio, de obrigações em afazeres domésticos, eles não são vistos de maneira errada, né, no ponto de você obrigar ou não a fazer alguma coisa. Pois bem, claro que nós não podemos generalizar. Tem homens que realmente fazem muitas coisas dentro da sua casa, ajudam bastante as suas esposas, mas não são todos. E nessa questão dessa obrigatoriedade e tal,
Tem homens sim que ficam mais tempo em casa, né? E aí automaticamente ajudaria mais. Só que a maioria das mulheres quando chega em casa, o homem está no sofá assistindo TV e as louças estão lá para lavar, para ela lavar. Então eu acho que isso já seria a minha resposta. Então, o que a gente deveria fazer é que as mães educassem seus filhos para respeitar e ajudar as mulheres, não somente da sua família, mas também da sociedade em geral. Os homens mais colaborativos com as atividades de casa, que respeitem as mulheres desde pequenos. Os homens precisam entender que a casa também é deles, que o filho também é deles, e que é desnecessário aplaudir eles toda vez que eles trocam uma fralda, sendo que isso é obrigação de um pai. E todos os dados que foram falados aqui pela equipe são dados que foram coletados por mulheres que quiseram divulgar, fora as que não divulgam, as que não se sentem bem para falar que sofrem violência, que sofrem assédio, enfim. E sobre vocês terem até comentado a questão do homem, nós concordamos que o homem também sofre violência, claro que concordamos. E nós não estamos aqui concordando com a violência, a prática da violência contra o homem. Muito menos contra a mulher, muito menos contra ninguém. A gente não está defendendo essa prática com ninguém. Mas a diferença dos números de violência contra homem e contra mulher não precisa nem comparar. Porque os das mulheres são bem maiores. Então, o que a gente quer aqui não é que ninguém passe a mão na nossa cabeça. A gente não quer isso. E pelo contrário, a Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 8º, diz assim: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos seus que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ou seja, o Estado assegura a proteção de todos da família. Não é somente da mulher, não é somente dos filhos, não é somente dos homens, mas de todos. E, sim, os homens podem, às vezes, até ser a maioria em questão de vítimas de homicídios, mas a diferença é que os homicídios que as mulheres sofrem é por elas serem mulheres. A maioria dos agressores das mulheres são quase sempre os homens. Só que a maioria dos agressores dos homens também são quase sempre homens. Então a mulher morre por ser mulher. O homem não morre por ser homem. O homem morre por ser um homem pobre, o homem morre por ser um homem negro, o homem morre por ser um homem homoafetivo, o homem morre por ser um homem transexual, não por ser homem. E só para finalizar, eu gostaria de dizer também, em questão da mulher na política, aqui na Câmara Municipal de Contagem nós temos 21 vereadores. E dos 21 vereadores, nós temos somente 2 mulheres, que é a Silvinha Dudu e a Glória da Aposentadoria. Ou seja, 9,53% dos cargos de vereadores é ocupado pelas mulheres, não chega nem a 10%. E eu finalizo aqui. Muito obrigada. Só mais uma coisa. A violência contra a mulher é pela condição de ser mulher. É uma violência covarde e social da humanidade. E nós, mulheres, somos banalizadas pelos homens. A nossa luta é por liberdade, emancipação e o empoderamento da mulher e pelo fim de todo e qualquer tipo de violência. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a sua resposta, Mariana. Acho que você me tirou muitas dúvidas. O seu grupo me tirou muitas dúvidas. Acredito que foi um trabalho enriquecedor vir aqui essa manhã, aprender mais sobre esse tema. Gostaria de contar com a colaboração de todos os meus amigos de turma e de todos os ouvintes, de saber que as falas aqui ditas, tanto pelo meu grupo, pelas pessoas, talvez não represente a real fala que a gente quer falar. Isso é apenas um trabalho acadêmico, gente. Às vezes fica bem claro um posicionamento que você tem que defender, ao qual você se opõe a defender, mas às vezes é necessário fazê-lo. Então eu deixo essa ideia aí para vocês, e agradeço mais uma vez e obrigado por participar do debate. Aí você fala?
Bem, aproveito as falas do Alexandre para exteriorizar e reforçar que, como um trabalho acadêmico, nós buscamos sortear os temas de forma aleatória, né? De forma coincidente pelo sorteio. Nós tivemos o mesmo tema do feminismo, né, escolhido para a final do turno manhã e do turno noite. Então esse tema, de forma coincidente, porque foi feito por sorteio, acabou indo para a final. Então o próprio sorteio foi que determinou que esse tema fosse alçado à condição de mais importante por estar na final e ser debatido aqui na Câmara, né? Como bem dito também pelo Alexandre, o posicionamento adotado pela equipe da Antítese é um posicionamento acadêmico que tem que ser feito para que a Antítese possa ser construída. Coincidentemente, também, a equipe que foi escolhida para fazer a Antítese é composta exclusivamente de homens e também de forma coincidente, né, pelos sorteios e pelas vitórias das fases anteriores dos debates, o grupo que pegou a tese do tema feminismo também, né, é composto exclusivamente de mulheres. Então ficou essa aparente disparidade como algo proposital, o que não procede em razão do nosso critério de sorteio, tentar chacoalhar ao máximo os temas, a posição das equipes, dos sorteios, mas parabenizar as duas equipes. Nós vamos agora fazer o somatório aqui das pontuações para que a gente possa deliberar a equipe vencedora, né, a grande vencedora dos debates FDCON no turno da manhã. Só um instante que a gente já retorna. Já viu o preto. Não, elas ganharam os dois debates.